porque eu acho que existiram pelo menos 2 fatores determinantes para essa derrota do Palmeiras que eu quero compartilhar a minha visão aqui com vocês. Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Para você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal. Muito importante, tá, gente? Como eu sempre falo, a sua inscrição, junto com a sua inscrição, o seu like assim que você chegar no vídeo, tá? Muito importante. E também é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui. Também é uma entrega. O YouTube, ele notifica melhor, ele entrega melhor quando você deixa o like, sobretudo no começo do vídeo. Vamos para esse pós-jogo? Acho que eu tenho algumas coisas aqui para comentar com vocês e eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu quero também saber da análise de vocês, a opinião de vocês. Como eu sempre falo, é muito importante a opinião de vocês. Sem a opinião de vocês, isso aqui não faz sentido. Então, bora pro nosso pós-jogo. O Palmeiras foi para esse jogo na Arena Barueri, o que já é acho que o Palmeiras já entra até mais desanimado na Arena Barueri, é impressionante. Animicamente falando, é outra coisa, né? O estádio completamente vazio, enfim, é muito, muito, muito ruim jogar na Arena Barueri, é muito ruim para os torcedores, muito ruim para os jogadores também, para a comissão, enfim. Parece que, como eu falei, animicamente falando, o Palmeiras já entra de uma forma diferente do que no Allianz Parque. Mas, bom, eu ouvi de um setorista da Band que a prioridade do Internacional esse ano é o Campeonato Brasileiro, por conta de, né, não conquistar o Brasileiro por muitos e muitos anos. Então, realmente, a expectativa era essa mesmo do Inter, né? Do Inter propor jogo, conseguir um bom resultado, sobretudo. E o Abel Ferreira, ele repetiu a escalação, né? Pelo menos na formação, né? No 4-2-3-1. E assim, deu pra perceber que no primeiro tempo, assim, quando o Inter ele tava com a bola, a marcação do Palmeiras ela era aquela mais antecipada, né, na intermediária do campo. E o Rios, principalmente com o Aníbal Moreno, eles antecipavam essa marcação e já saía com um passe de ligação. O Palmeiras abusou bastante desses passes de ligação, né, principalmente até quando tava com a bola lá na defesa, com o Gomes, com o Everton, com o Luan. Abusou bastante dessa bola de ligação, dessa bola longa, né? E nesse meio tempo, o Rios e o Aníbal Moreno, eles faziam essa conexão entre a defesa, o meio de campo, né? Fazendo aquele primeiro passe, aquele primeiro toque, principalmente com o Aníbal Moreno, para fazer essa conexão entre meio de campo e o ataque. E aí que logo aos 19 minutos do primeiro tempo, o Gomes, ele dá um bote errado no jogador do Internacional. E o jogador do Inter, ele sofre pênalti. Eu achei pênalti, tá? Eu acho que é um pênalti que não tem o que discutir. Eu achei que a arbitragem, inclusive, acertou já no campo, não precisou de VAR. Isso é um ponto positivo, porque a gente, né, não preciso nem falar do histórico da arbitragem aqui no Brasil. Muito ruim, muito falho. Não tenho o que falar. Comenta aqui se você acha que não foi pênalti. Pra mim, não tem discussão. Acho que o Gomes realmente ele errou o bote, mas eu achei que teve um erro do Murilo antes, né? Então, como um todo, eu achei que foi um erro da nossa zaga, mas que terminou com o Gustavo Gomes. O Borré bateu, isolou a bola, realmente bateu muito mal. O jogo se manteve em 0-0. E a partir de quando o Inter perdeu o pênalti, eu achei que o Palmeiras ele tava se desfazendo muito rápido da bola, tava rifando bastante. Como eu falei lá no comecinho também, muita bola de ligação, querendo definir logo, né? Mas errando muitos fundamentos, as trocas finais muito comprometidas também, e também algumas tomadas de decisão, principalmente nessa faixa intermediária do meio de campo e também com o ataque. O Flaco Lopes perdeu alguns gols, o próprio Veiga perdeu um gol também. Então, eu acredito que essa querer finalizar, querer definir logo, né, errar muitos passes, eu acho que isso contabilizou nessa derrota, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais, porque eu acho que existiram pelo menos 2 fatores determinantes para essa derrota do Palmeiras que eu quero compartilhar minha visão aqui com vocês. Mas a partir dos 25 minutos, 25, 30 minutos, o Palmeiras começou a melhorar no jogo. Teve até uma jogada muito bonita de um craque mesmo, né, que foi aos 27 minutos, que foi o Endrick. Ele deixou 3 para trás do Internacional, sendo que deu um chapéu, inclusive.
E mesmo com a derrota, eu acho que é importante a gente ressaltar o quão essencial é ter um jogador assim dentro do elenco, tão diferenciado, né? Principalmente com essas características que no final são muito diferenciadas dos demais. Essas características do Endrick de arranque, de quebrar linhas e principalmente de gerar espaço com as suas próprias características, geram o espaço necessário para pelo menos finalizar, pelo menos chegar ao gol, ter oportunidades mais claras de gol. Então, realmente é muito importante, sobretudo eu acho essencial ter peças que desequilibrem nesse nível, no nível principalmente técnico. Por isso eu ressalto aqui que o Endrick, ele é sim um desses construtores, né? Ele é uma peça construtora nesse elenco do Palmeiras, principalmente quando a defesa adversária tá muito bem postada, que foi o que aconteceu no jogo de hoje. Tanto é também que aos 38 minutos teve mais uma oportunidade com o Endrick fazendo a diferença, né? Foi uma chance perdida com o Flaco Lopes, que de novo, com um domínio de ação do Endrick muito diferenciado e que, enfim, principalmente no primeiro tempo, eu achei que o Endrick fez a diferença também, como eu falei, com jogadas, arranques, oportunidades ao menos, para chegar até o gol, para se aproximar do gol do Internacional. E no finalzinho do primeiro tempo, o Inter abriu o placar, fez o gol, que inclusive destinou o gol da vitória do Internacional, onde o Piquerez ele perdeu a bola com uma pressão que o Inter fez, né, na defesa do Palmeiras. Teve um passe do Borré para o Wesley e o Wesley, ex-jogador do Palmeiras, fez o gol que determinou a vitória do Internacional sobre o Palmeiras lá na Arena Barueri. E a gente chegou aqui, nesse momento do vídeo, com o primeiro fator determinante que eu acho que realmente aconteceu essa derrota do Palmeiras. Esse primeiro fator determinante que eu falo é que realmente o Inter ele soube administrar muito bem a pressão que o Palmeiras fazia nesse momento, onde inclusive conseguiu fazer um gol sofrendo essa pressão, ou seja, a administração dessa pressão ela foi muito bem conduzida, e ainda quando você consegue fazer um gol fora de casa, no seu adversário, onde o Palmeiras é muito forte dentro de casa, animicamente falando, isso dá muita moral pro time, pro elenco, pro coletivo. Então você saber administrar essa pressão dentro da casa do adversário é muito importante. Foi isso que o Inter fez. Mérito pro Inter nesse gol, mérito total. E aí veio o segundo tempo com mais ou menos a mesma tônica do primeiro tempo, tanto que aos 10 minutos do segundo tempo teve uma primeira oportunidade clara, né? Teve um cruzamento do Piquerez, mas o Endrick não conseguiu dominar muito bem a bola e a bola saiu para a linha de fundo. E aos 18 minutos o Abel Ferreira fez algumas substituições, então saiu Lázaro, saiu Rios, para a entrada do Gabriel Menino e do Rony. Tem um ponto de atenção aqui que, na verdade, eu não entendi muito bem a saída do Richard Rios. Eu achei que ele estava bem, principalmente naquela faixa de meio de campo e conseguindo fazer uma conexão até que positiva, de ligar, né? Fazer essa ligação, ao menos, entre o meio de campo e o ataque. Tudo bem que o ataque não estava tão efetivo assim, mas pelo menos com o Richard Rios conseguia se aproximar mais, né, ter uma aproximação maior entre o meio de campo e o ataque. Eu ouvi na transmissão que o Richard Rios ele sentiu um pouco o ombro. Não sei se foi essa a intenção do Abel ao tirar o Richard Rios, mas mesmo assim ele falou que estava tudo bem. Pelo menos na transmissão foi o que eu ouvi. E eu ressalto, eu não entendi direito a substituição do Richard Rios. O Lázaro, eu achei que ele estava inclusive bem. Não achei que ele fez um jogo tão ruim assim. Eu vi bastante nas redes sociais que o pessoal não gostou do jogo do Lázaro, mas, enfim, eu até que gostei do jogo do Lázaro, mas o Lázaro, ele não estava fazendo o que o jogo pedia. Ou seja, 1 contra 1, mano a mano, gerar espaço, ele não estava fazendo, não estava com essas funções propriamente nesse jogo. O que no momento estava deixando o Palmeiras muito previsível, né? Como eu falei, não que ele estivesse muito mal, muito abaixo, mas estava deixando o Palmeiras muito previsível. E eu questiono essas substituições porque, pelo menos na minha visão, como o Palmeiras estava novamente muito previsível, eu acho que você tem que mudar um pouco a característica de jogo, né? Principalmente. Então eu acho que uma entrada naquela hora do Estevão, que no final do jogo entrou bem, junto com o Luiz Guilherme naquele momento, ou seja, aos 18 minutos, eu acho que surtiria mais efeito. Comenta aqui se você tá comigo, se você tem uma outra opinião também. E o segundo fator determinante é que
tranquilamente, gente, a gente precisa reconhecer o mérito do adversário. Palmeiras teve, sim, peças muito abaixo no jogo, conseguiu até criar algumas oportunidades, pouquíssimas, mas conseguiu, mas que não conseguiu finalizar bem, não conseguiu concluir a gol. Mas a gente precisa reconhecer também que o Internacional, ele soube neutralizar muito bem as ações ofensivas do Palmeiras. A marcação do Inter, ela estava muito bem postada já desde o primeiro tempo. Não foi nem que o Inter ajustou a marcação, não, o Palmeiras conseguia chegar, mas não conseguia infiltrar de fato, não conseguia se projetar, porque os zagueiros do Inter, eles estavam muito bem postados, estavam taticamente muito bem. E eu acho que para um resumo geral aqui no nosso pós-jogo, na análise, principalmente para vocês comentarem aqui, é que o Palmeiras ele teve superioridade no jogo, mas somente nas estatísticas. Teve sim mais posse de bola, teve mais volume de jogo, teve mais ações ofensivas, sobretudo no segundo tempo, mas, novamente, não conseguiu concluir a gol, além daqueles outros fatores que eu coloquei aqui para vocês que determinaram e fizeram desse jogo um jogo abaixo, tecnicamente, taticamente, e eu acho que a gente pode até colocar o fator de rendimento físico também. Eu gostei da entrada do Rômulo também, apesar de pouco tempo, eu gostei da movimentação dele, ele fez alguns passes que eu achei que foram corretos de um modo geral, e principalmente da entrada do Estevão, gostei bastante. E acredito eu que ele poderia ter entrado naquelas substituições lá aos 18 minutos do segundo tempo. Comenta aqui que eu quero muito saber sua opinião. O campeonato é longo, gente. É um campeonato de 38 rodadas. Tem nada perdido, tá, gente? Muito pelo contrário, as derrotas, elas chegam, né? Não que a gente tenha que normalizar sempre derrotas, mas eu acho que a gente precisa normalizar que o time não joga bem algumas vezes. Eu acho que isso é completamente normal, isso tem que ser compreendido. Mas é fato também que pontos perdidos dentro de casa fazem sim diferença lá no final do campeonato. Mas comenta aqui que eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, vamos trocar bastante ideia. Eu volto nos próximos dias aqui. Muitos e muitos beijos e avante palestra sempre!